O Crato é uma das cidades mais tradicionais do Cariri cearense. E da gestão dos recursos públicos. No programa de hoje, abrimos espaço para ouvir um médico e liderança política do Crato, que fez oposição à atual administração municipal, fazendo uma leitura crítica sobre os rumos da cidade e apresentando propostas e alternativas para o próximo ano. Fiscalização, responsabilidades, prioridades e compromisso com o cidadão estarão presentes nesta entrevista. A partir de agora, você acompanha uma conversa direta sobre os problemas, as soluções possíveis e o futuro do Crato. Muito obrigado por aceitar vir tomar um cafezinho aqui. É motivo de alegria recebê-lo. Seja sempre bem-vindo. Com muita alegria, fico muito feliz de estar mais uma vez, eu acho que já é a terceira vez que estou aqui. Sim. E com uma grande satisfação, até porque você tem uma grande audiência, né? E a visibilidade sua aqui em todo o Cariri, agora são 3 televisões que você está fazendo reprise, então fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com uma pessoa que tem uma inteligência e que tem uma observância das atuais situações da nossa região que a gente tanto ama. Gentileza sua, doutor. Aqui nós somos eternos amigos do povo, né? E se as pessoas, eu sempre tenho dito que as pessoas são carentes de informação. E muitas vezes a gente toma decisões por desconhecer, muitas vezes, como anda a situação, inclusive política, pública do nosso município, que é muito importante. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo, né? Exato. Doutor, dentro do contexto hoje, o que é que nós temos de tão difícil no Crato? O que é que nós podemos, considerando que nós temos um governo no Crato que é aliado do poder público estadual, federal e tal, mas deixa muito a desejar? Olha, hoje, desde quando eu fui candidato em 2020, e isso é uma reclamação praticamente em todas as cidades do país, ainda hoje é a saúde. A saúde realmente é uma situação que impacta a vida do cotidiano realmente das famílias, né? E o Crato sempre teve uma saúde a desejar. O próprio prefeito atual, ele foi gestor da Secretaria de Saúde do município do Crato e teve os piores indicadores da história de um secretário de saúde do município do Crato, conforme os indicadores do próprio Ministério. De forma que hoje a gente continua com essas ressalvas, né? Ainda hoje, 8 anos de gestão, que agora é uma continuidade, e agora para o 3º mandato, nós não temos ainda um CAPS infantil, nós não temos uma UPA, né? Ele simplesmente fez aí um puxadinho de colocar uma UPA de álcool e droga com uma UPA, um CAPS de álcool e droga com o CAPS 3 no mesmo local que é proibido. Fora isso, a demanda hoje da falta de atendimento na atenção básica,
está fazendo com que os hospitais do Crato, sobretudo o Hospital São Camilo, que é o Hospital São Francisco, está com uma emergência onde a demanda é tão grande, mas em sua grande parte são situações de baixa complexidade que poderia ser resolvido na atenção básica. De forma que fica a população revoltada com o hospital, mas que, na verdade, o que ocorre é que o gestor público não dá realmente uma estruturação do que é de mais importante dentro da saúde no município, que é a atenção básica, que é a porta de entrada, onde o paciente vai fazer o controle do diabetes, da hipertensão, fazer o controle de vacinação, do pré-natal, a puericultura, que é toda a avaliação das crianças e o acompanhamento, a cobertura e o suporte dos idosos. Então, assim, é a porta de entrada, né, a vitrine da saúde do município. Doutor, o senhor falou que, no contexto geral, se analisarmos mais amplamente, todo o país, todos os municípios passam por esse problema, que é o problema de saúde, que é o caos, infelizmente. É possível ter um conserto ou é possível apenas amenizar a dor? Olha, eu digo que economia em saúde é a ciência da escassez. Porém, é o seguinte, se você criar um processo de governança sério, correto, fazer proposituras de medidas estratégicas, criar com os seus colaboradores, né, os stakeholders, aquela realmente dinâmica em que você pode direcionar para as medidas que realmente são cabíveis, baseado na avaliação dos indicadores do município, você consegue realmente trazer resultados fidedignos e resultados satisfatórios, porque você tem que fazer uma projeção, você tem que ter realmente toda uma organização, você tem que ter realmente na sua mão os indicadores do município para onde você vai levar aquele recurso. Então, não adianta em saúde você ter muito recurso se não saber aonde utilizar e como utilizar. Então, por isso que eu chamo, mais uma vez, economia em saúde é a ciência da escassez, porque não adianta você ter muito dinheiro e você não saber ir para a resolutividade do que está precisando na saúde, seja na atenção básica, na média complexidade ou na alta complexidade. Diga-se de passagem, doutor Luiz conhece, né? Aí é minha praia, é sua né? praia. E assim, hoje muitos médicos estão estudando gestão em saúde. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão em saúde, então isso nem com intuito político na época, foi em 2015 ou foi 2016, mas para a questão mesmo administrativa, não só do ponto de vista de empreendedorismo, que eu pretendia, como também pela questão da saúde privada e nos trabalhos públicos que eu também já tenho. Doutor Luiz, eu sou muito a favor da educação. A educação, para mim, é a básica, aquela que o senhor falou no atendimento básico à saúde, que eu não sou contra, sou a favor, e as pessoas precisavam ter educação para saber aonde buscar primeiro, né? Eu acho que o caminho é esse aí que daqui a pouquinho a gente fala, mas eu falo na educação de base mesmo, da estrutura organizacional da educação, onde as pessoas, é muito pesado de dizer assim, mal educadas, né? Mas são minhas as palavras, eu assumo. As pessoas mal educadas, com todo respeito, desestrutura a base da saúde. Eu, mais educado, eu cuido melhor da minha saúde, eu evito mais o poder público, né, doutor? Eu acho que a educação tem um impacto significativo nos cuidados com a saúde. Pode existir ou o senhor discorda? Ela tem que estar totalmente inserida uma na outra, né? Então, os processos de educação em saúde dentro da escola, assim como a segurança, o ensino e a segurança na escola, fazem parte de todo um contexto. Então, você fazer uma saúde bucal dentro da escola, você fazer as medidas de prevenção nos adolescentes para orientar a questão da prevenção sexual, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, são inúmeras situações que você tem que participar desde o início da formação de uma criança, de uma adolescente, para que ela tenha até mesmo o discernimento do autocuidado. Se você
você não aprendeu o discernimento de se autocuidar, porque com o método, o que é que você vê em uma grande maioria das pessoas? Elas não têm esse olhar de se autocuidar. Está com colesterol alto, está com a diabetes alta, não se preocupa numa dieta, não se preocupa numa atividade física. Então, isso faz parte de um processo educativo, que o que a gente diz, tem que estar entranhado no cérebro desde a formação inicial. Porque como eu aprendi com meu pai, que ele dizia assim, um burro velho, ele é empancador, não tem quem tire ele daquela rotina dele, porque ele não aprende de jeito nenhum. Então, o ensino e a aprendizagem tem que fazer parte desde o início das bases da educação. E com certeza isso chama-se política pública, né? Isso chama-se, não tenho dúvida, cuidados. É porque eu posso imaginar como gestor público que isso é uma coisa que vai demorar. Né? Se eu aplicar isso na base, lá nas crianças hoje, olha, meu mandato tem 4 anos, isso vai acontecer, isso não vai me dar o resultado esperado. Exato. Né? Então, eu imagino isso, eu não sei, eu não sou gestor, mas eu imagino isso e, consequentemente, eu não tenho voto, eu não tenho, digamos assim, eu não tenho aliados, né? Possivelmente, exato, não sei, estou criando situações hipotéticas, mas que têm um certo sentido, porque tem que plantar para os meus netos, eu não tenho que plantar agora, claro, para mim. Exato. Né? E sem deixar de cuidar do eu hoje. Né? Exatamente. Mas, na sua visão, o senhor, em sendo um gestor público, isso aí teria esses dois caminhos, esses dois percursos, a base e o atual, que a gente não pode abandonar, né? Eu sempre digo o seguinte, eu venho de uma família de educadores. Minha avó e minha tia, a avó, eram professoras, minha mãe professora, minhas irmãs todas professoras e eu também como professor. Leciono hoje na Universidade Federal do Cariri, estou afastado aí pelo doutorado, pela minha licença do doutoramento, mas o sentido de ensinar e aprender é um binômio que tem que estar seguindo todas as áreas possíveis. Não adianta você querer discutir segurança pública se você não discutir educação e segurança pública. Não adianta você falar de prevenção se você não educar do ponto de vista da prevenção. Um exemplo muito simples. O que é que você vê em muitas cidades? É a pessoa que pega o lixo da sua própria casa e joga na rua. Isso daí é uma questão educativa. Não é uma questão de uma política pública que você pode ter até um custo aí de uma empresa que faça realmente um bom trabalho de limpeza, mas que a população não esteja preparada do ponto de vista educativo para este fim. E são atos tão simples, né? Não simples. Dúvida. Se eu tenho conhecimento que o carro coletor passa 10 horas da noite, por que botar de manhã? Coloca lá no final da tarde, à noitinha, né? A questão é onde entra a educação, né? Exato. Mas dentro desse contexto da saúde, o senhor como profissional da saúde, como médico, o que é que o senhor mais encontra de demandas, assim? O que é que o senhor mais vê no seu dia a dia, também como político, trabalhando aí nesse cratinho de açúcar? Olha, não é só o crato, como eu te falei. Por exemplo, é importante a gente falar essa situação, até porque agora eu acho que o senhor teve com o Gleidson aqui dando uma entrevista. Vejam, como ainda, apesar da gente ter tido um gestor que foi do crato, passou um tempo morando em Barbalha, observe que o Hospital Regional do Cariri, ele tem um número de leitos praticamente a metade do número de leitos do Hospital Regional Norte de Sobral. E veja o que é mais importante, lá existe atendimento de obstetrícia, existe atendimento de pediatria de alta complexidade. UTI neonatal, UTI de obstetrícia, onde faz vários outros procedimentos e não sendo somente do ponto de vista de clínica médica, de trauma e de cirurgia. Mas hoje nós somos uma região em que a área da saúde, da macro-área, são 44 cidades, onde tem uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, e você não tem um centro de queimados no Cariri.
E uma pessoa que recebeu uma queimadura de 2º ou 3º grau, que não tiver um serviço especializado, ela vai a óbito. E qualquer pessoa, seja ela público ou privado, em todos esses 44 municípios, se tiver uma queimadura de 3º grau, uma queimadura grave de mais de 50% do seu corpo, tem que tentar uma transferência para Fortaleza. Então, nós estamos falando de 500 e poucos quilômetros, né? De 500 e poucos quilômetros. Então, hoje o que eu vejo na cidade do Crato são a falta do básico. Nós temos aí no Crato, o estado do Ceará continua ainda com uma fila de espera de cirurgia de mais de 60 mil cearenses. Eu fiz agora um vídeo, recentemente, que mais de 5 mil cearenses estão aguardando na fila para uma cirurgia de cálculo na vesícula. Apenas uma colecistectomia. Uma cirurgia de baixo custo, né? Em que a complicação de um cálculo na vesícula, sobretudo uma colecistite, que é uma infecção, a perfuração de uma vesícula que vai ensejar numa emergência, o paciente pode fazer uma sepsemia, o paciente pode, inclusive, vir a óbito e ter uma demanda no Ceará de uma coisa que poderia fazer, juntar um mutirão de uma cirurgia de vesícula e 5 mil cirurgias em um mês espalhado nesse estado do Ceará, você encerraria. E é uma cirurgia de baixo custo, não é uma cirurgia... Baixo custo hoje, né? Após a agressividade da doença... Isso, exato. Aumenta, né? De forma significativa, né? Eu estou falando do ponto de vista da cirurgia eletiva. Sim. Se ela passar para ser urgência, além do risco de morte, você vai aí triplicar, quadruplicar, o paciente vai ficar em UTI, o paciente vai utilizar antibióticos aí de alto custo. Então, são situações que a gente vê hoje a política não só dos municípios, mas a política também do Estado. Porque esse governo do Estado do Ceará, o Eumano de Freitas, ele não tem preparação técnica de governança, de compliance, para poder realmente trazer o que eu disse desde o início. Economia em saúde é a ciência da escassez. E você não trabalhar realmente o dinheiro em políticas públicas que você possa ter resolutividade, dentre elas a questão da cirurgia eletiva, por exemplo. Você tem aí, quando eu estava na Assembleia como deputado estadual, o Espírito Santo chega a fazer o dobro de cirurgias do que o estado do Ceará. Então, como é que um estado pequeno como é aquele dali ter realmente uma capacidade de resolutividade do dobro de cirurgias do que o estado do Ceará realiza? Exclusivamente gestão, né? De gestão, né? Ele é médico, ele é político, ele é ex-deputado estadual, ele é um defensor do povo aqui da região do Cariri, mas em especial da cidade do Crato. Eu converso com o doutor Aloysio Brasil aqui no programa Café com Leite. Doutor, vamos beber água, São Geraldo? Vamos sim. Por favor. O senhor aceita um cafezinho? Sim, com todo prazer. Muito obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre as ações do nosso convidado, o médico doutor Aloysio Brasil, aqui no programa Café com Leite? Se você ficar ligado, ele prometeu que no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje conversando com o médico e político doutor Aloysio Brasil aqui no programa Café com Leite, quem eu vou pedir permissão para mostrar aqui para você aqui, olha, a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Aqui nós temos matérias de saúde, educação, direito, marketing e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. É grátis, é sua. Inclusive, se você reside fora, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais que a nossa produção vai enviar para você sem nenhum custo, tá bom? Agora, converse rápido, que a produção disse que não tem mais não. Essa daqui é do doutor Aloysio, viu? Deixa aqui, doutor Aloysio. Essa daqui é para o senhor.
Essa área, falamos muito nessa área de saúde pública, mas o Crato não está convertido só exclusivamente na saúde pública. Quais os problemas mais graves que o senhor enxerga que precisam ser ajustados em benefício da população? Olha, eu vou já entrar na situação da Ambiental Crato e da SAEC, mas hoje um grande problema na cidade do Crato realmente é emprego e renda. Hoje nós tomamos conhecimento que o CNPJ mais antigo do Crato, que era o Armazém Recife, fechou na cidade do Crato hoje. Hoje foi o fechamento dela. Então, a gente que está acompanhando, do ponto de vista econômico, a cidade do Crato e comparando com alguns municípios, o PIB per capita da cidade do Crato, né, a riqueza de cada indivíduo cratense, hoje é menor do que Missão Velha e menor do que Barbalha. É menor do que Missão Velha, que é bem menor. Bem menor do que Barbalha. Do ponto de vista de PIB em moeda corrente, hoje nós perdemos também para Iguatu. Então, é muito triste ver uma cidade como Crato, uma cidade pujante na cultura, em que todas as áreas delas está deficitária. Do ponto de vista cultural, que não há uma política de carnaval, uma política de quadrilha no período junino, né? Virou uma situação do Crato somente a Expo Crato. E não criou situações que realmente fortaleçam a cultura do Crato como um todo. Que seja uma constante, né? Que seja uma constante. Né? Agora teve um investimento na Santa do ponto de vista religioso, mas o que é que adianta fazer só a Santa se o entorno da Santa não tem estrutura nenhuma? Se você não tem treinamento de pessoas para que realmente mostre o centro histórico do Crato, vá mostrar a Igreja da Sé, vai mostrar aonde nasceu Bárbara de Alencar, incentivar ou voltar ao que era o Teatro Salviano, que está completamente abandonado, o Teatro Raquel de Queiroz, que foi adquirido... Diga-se de passagem que o Crato é conhecido como a terra da cultura. Como a terra, né? da cultura, né? O próprio Teatro Raquel de Queiroz, que foi adquirido por Camilo Santana, que adquiriu e está completamente abandonado. Então, hoje o emprego e renda na cidade do Crato é uma situação muito crítica. E basta você ver isso quando você vem de Crato para Juazeiro entre 6h30 e 7h30 da manhã e, ao final da tarde, entre 5h30 da tarde e 6h30 da noite. Você vê que a cidade está virando uma cidade dormitório. As pessoas estão vindo atrás de emprego de Juazeiro do Norte e voltando para lá. E por que isso? Porque até mesmo os tributos da cidade do Crato, baseado nesse entendimento do ex-gestor, é de ter um alvará sanitário muito caro, é de ter um alvará de funcionamento caro, um IPTU caríssimo. Agora que a lei modificou do ITBI, mas na cidade do Crato, você comprava um apartamento, um terreno, uma casa, um apartamento, o que quer que fosse, você não pagava o ITBI pelo valor nominal que você comprou o bem. Vinha um avaliador da prefeitura, colocava o valor lá em cima... Sem conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico. Então, você comprava um terreno ou uma casa de R$100 mil, a avaliação da prefeitura era R$500 mil e você ia pagar o ITBI em cima de R$500 mil e não em cima de R$100 mil. Então, foram situações que até os corretores que vieram conversar comigo disseram: Luiz, olha, nós estamos numa situação do Crato que nós estamos fazendo só contrato de compra e venda e não geramos nenhuma situação para a gestão municipal, que é o imposto de ITBI, porque a cobrança era totalmente errada. Sim. Graças a Deus que o projeto de lei, que agora recentemente foi aprovado a nível nacional, em que o imposto deve ser cobrado em cima do valor real que foi comprado. Até porque você vai declarar no imposto de renda no meio do ano seguinte exatamente. O valor de compra, né? E não o valor que é supostamente calculado por uma gestão de prefeitura. E esse é um fator realmente hoje crucial na cidade do Crato, que é a questão do emprego, que é a questão realmente que não circula dividendos, que não circula o fortalecimento da economia. Hoje, basicamente, nós estamos sobrevivendo na cidade do Crato de 3 empresas: a Prefeitura do Crato,
a Urca e a Grandene. Então, o pequeno produtor, né, as empresas, quando, né, eu sempre digo isso, e o ex-gestor começa a me criticar nas redes sociais e tudo, mas assim, o senhor sabe que todo empresário faz uma análise, né, de toda a região, uma análise do impacto econômico, do impacto financeiro, uma análise do possível retorno para poder ele investir a empresa lá. Tanto é que o Crato perdeu um dos maiores investimentos, que é exatamente a distribuidora do Mateus, que está sendo feito aqui no Juazeiro, aqui no antigo ABB, clube, né, da ABB, que ia ser no Crato. Então, são essas situações que o governo do município do Crato, tanto o gestor anterior quanto o atual, a política de incentivar empresas é doar terreno. E isso é retrógrado. Você pode doar o melhor terreno que você tiver em qualquer canto, mas que não tiver realmente situações favoráveis economicamente e políticas, sobretudo, de que fortaleça o local. Por exemplo, o Distrito Industrial do Crato não tem condições nem de um caminhão passar lá. Imagine você montar uma empresa para ter que você mesmo gastar com calçamento. Sim. Então, a política... E de fato não tem nem calçamento. Não tem nem nada, calçamento. Nenhuma infraestrutura. Né? Então, a política de entendimento, de incentivo de empresas no Crato é de doar terreno. Só que todos nós sabemos o que tem por trás de uma doação de um terreno. Para aprovação na Câmara Municipal, para toda uma contextualização que muitas vezes a empresa fica lá, passa lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, e quando tem uma mudança da economia do país ou do estado, e aí para não perder o terreno faz alguma invenção de querer investir. Então essa é a realidade do ponto de vista de emprego e renda na nossa cidade. E olha o quão cresce, faz crescer uma grande empresa, o quão faz crescer um município, né? Como você disse, o entorno, a empregabilidade, geração de tributos, né? Qualidade de vida para as pessoas, Exato. Cidadania, respeito. Com certeza, né? Eu acho que o emprego é o fator mais preponderante do ponto de vista da dignidade humana. Né? E hoje, o que você vê nos governos, principalmente os governos de esquerda, são políticas públicas para se manter no poder. Então aqui eu abro um parênteses para dizer a política pública de Camilo Santana, que é o pé de meia. Veja o que o senhor aprendeu como estudante, o que eu aprendi como estudante, ele está fazendo o inverso. Eu não estou aqui dizendo que sou contra o apoio social do pé de meia, mas o pé de meia, ele apenas define que a pessoa tem que estar presente na sala de aula. O senhor aprendeu com seus pais, eu aprendi com meus pais, que a gente teria uma melhora, teria um final de semana de chupar um picolé, de ir brincar na rua, se a gente tirasse uma nota boa na escola. Se você nota viesse... azul, não era nota azul e vermelha, a né? nota azul. Se você viesse com a nota vermelha, se você viesse com algum tipo de situação de uma reclamação da professora ou da direção da escola, você não ia ter direito de tomar um refrigerante, você não tinha direito, era tolhido para brincar no horário do final da tarde. Então, essa situação, até o direito à mesada, né? Então, a política que o governo quer é apenas dizer, olha, nós estamos dando o pé de meia para a pessoa ir para a escola, que é uma obrigação. Então, a questão de você simplesmente dizer que os indicadores de uma educação está baseado pela presença dele, tanto é que o estado do Ceará está entre a 4ª pior estado de analfabetismo do país. Então é esse pensamento retrógrado, retórico, que realmente estão pensando apenas em se manter no poder, em se perpetuar no poder. Eu vou dar um dado aqui para o senhor, Leite, que é tão grave. No Crato só tem um pouco mais de 10 mil pessoas com carteira assinada, enquanto que Bolsa Família são 22 mil cratenses que hoje dependem do Bolsa Família. Mais do dobro. Mais do dobro. Então isso já demonstra tecnicamente que o Crato hoje é uma cidade pobre, que a população está pobre e que não tem uma alternativa de médio e longo prazo no pensamento pequeno, né? Pequeno, nasal,
dessa atual gestão e da ex-gestão dos 8 anos, que há, como eu falei, a continuidade. À luz da direita, à luz da sua visão como político, é possível mudar, reverter esse quadro? Considerando que 22 mil pessoas recebem o Bolsa Família, e isso é uma situação assim, delicada no quesito, digamos, fome, no quesito necessidade, pessoas que de fato têm ou não o direito a receber. É possível reverter isso e converter isso em emprego? Como eu falei, a política pública social mais importante não é dar o Bolsa Família, é conseguir tirar ele do Bolsa Família para um emprego, para que ele tenha realmente a participação de uma aposentadoria no futuro, para ele que tenha realmente os direitos garantidos de férias, 13º, um plano de saúde, o ticket de alimentação. Então, o mais importante não é oferecer o Bolsa Família, é conseguir trazer ele de volta para a sociedade. Então, essa é a política pública social mais importante que eu acho. E hoje, eu vou lhe ser muito sincero, eu votei na esquerda até 2016. De 2016, hoje, eu sou uma pessoa hoje que não me considero de direita. Eu sou uma pessoa, hoje, liberal progressista. Então, conforme a teoria da ferradura de Jean-Pierre, as duas pontas da ferradura, a extrema-direita e a extrema-esquerda, elas são iguais, com o mesmo radicalismo, e pior, elas estão em situações opostas. Elas são um espelho uma da outra. E as pessoas que estão na base dessa ferradura, elas estão olhando essas pessoas para cima, de forma que aqui é onde está o maior conglomerado das pessoas. Se você for olhar hoje nessa polarização que está o país, nós temos aproximadamente 30% da população que vota na direita, 30% que vota na esquerda. E quem determina a eleição é 40%, que não é nenhum nem outro. Então, é essa visão que a gente tem que ter para a maioria e tentar realmente acabar, ou pelo menos minimizar essa polarização que o país se encontra atualmente. É isso, gente. Olha, para você que decide, hoje nós estamos refletindo, conversando aqui com o Dr. Aloysio Brasil sobre tema político, temas de extrema relevância para a sociedade, no quesito de reflexão, para você saber o futuro que você quer para você, para sua família, para sua cidade, para seus amigos, porque afinal de contas não é o individualismo, é o coletivo que nós interessamos, que nós devemos cobrar, que nós devemos buscar, que nós devemos pleitear do serviço público. Aqui, ouvindo as propostas, não seria bem as propostas, mas a condição mental de que poderia ser feito à luz do nosso convidado, o Dr. Aloysio Brasil. Dr. Aloysio, vamos beber mais água? Vamos, sim. E o senhor aceita mais um cafezinho? Um grande prazer. Por favor. Quer conhecer um pouco mais das ações e dos desejos e vontades e pensamento e linha de trabalho do Dr. Aloysio Brasil? Você fique ligado, porque no próximo bloco, depois desse cafezinho, ele promete muito mais pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Quero aqui deixar um abraço para você que nos acompanha diariamente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você deve sim compartilhar os nossos meios de comunicação nas suas redes sociais. Se nós compartilharmos, nós vamos chegar mais longe, né? Muito importante você divulgar as emissoras de televisão, as rádios aqui da nossa região, os programas que nós temos aqui na nossa região, o jornalismo que nós temos aqui. É muito importante você também compartilhar nas suas redes sociais para que a gente possa chegar cada vez mais longe, e faremos o mesmo com as redes sociais de todos, né? Essa relação humana entre a gente, talvez a gente consiga progredir cada vez mais. Falamos um pouquinho de saúde, falamos um pouquinho ali de
e empregabilidade, né? E falamos ali um pouco de finanças, que eu gosto muito de finanças. Eu gravaria em 5 programas só sobre finanças, para saber se o Crato tem dinheiro ou não. Mas tem também uma polêmica que é saneamento, né? Eu acho que saneamento que está diretamente ligado à saúde também, né, doutor? E no Juazeiro não é diferente. Está acontecendo toda essa reformulação aí do saneamento básico. E no Crato também? É aquela velha situação, para cada real que é gasto em saneamento básico, é economizado R$4 na saúde. R$4 na saúde? Na saúde. Então, é uma diferença muito grande, diferença muito grande. Então, assim, o saneamento básico, e conforme o marco regulamentar do saneamento, que inclusive foi feito por Tacher Reissati, né? Ele, na época, quanto senador, foi um paradigma de mudança em todo o país para trazer pelo menos uma meta aí, nos próximos anos, de chegar aos municípios a 90% que as casas tenham saneamento básico. Porém, o Crato, ela foi a primeira cidade que fez uma negociação, na verdade, uma licitação, uma concessão pública para a empresa Aégia, que hoje chama-se Ambiental, onde ela se divide em vários locais do país. No caso, a outra parte do Ceará, os outros municípios do Ceará, ela chama de Ambiental Ceará. Somente para o Crato seria Ambiental Crato. E o que é que ocorreu que o ex-gestor José Ailton Brasil, juntamente com o atual prefeito André Barreto, fizeram? Eles pegaram a empresa mais importante da cidade do Crato, que era a SAEC, e deram de mão beijada para a Ambiental. O que ocorreu com isso? A gente chama hoje da maior... A polêmica aí de que ia voltar nessa gestão nova agora do André, queria voltar a gestão para o município. Voltou, não? Não voltou porque ele não quer fazer, e aí a gente não sabe o porquê, porque ele fez um projeto de lei para que voltasse a gestão da ambiental para a SAEC. Mas isso está em contrato. O contrato, quando ele é rezado, quando ele é definido, você tem que quebrar o contrato baseado nas cláusulas que estão lá dentro. Sim. E dentre elas é o distrato que você vai fazer. Então ele teria que entrar via judicial para tirar o distrato. Aí é isso que a gente não entende por que é que ele não fez. Porque o que é que ocorre? Criou foi uma lei. Foi uma lei, né? E a lei foi criada, aprovada pela Câmara Municipal, mas a Ambiental conseguiu judicialmente... E a lei pós o contrato, a vigência do contrato. A lei não pode retroagir para prejudicar. De jeito nenhum. O contrato, ele está averbado, ele já está bem definido, é em curso, que você não pode quebrar um contrato a não ser, conforme define nossa Constituição, baseado na quebra desse contrato, nas suas alíneas que estão lá dentro. Então, até 2021, o Crato já tinha uma estrutura de esgoto, de saneamento básico, que tinha uma arrecadação para a SAEC de mais de R$2.700.000. Mês. Ano. Né? Em 2022, quando a Ambiental entrou, o que foi que o prefeito fez? O que é que esse marco fez? Tirou a receita de R$2.700.000 ano que vinha para a SAEC e foi para a Ambiental. Se pegar 2022, 2023, 2024, 2025, vamos arredondar para 3 milhões, vezes 4, 12 milhões, que era para vir para dentro dos cofres da SAEC, foi para dentro da Ambiental. E o que é grave com isso? Eu já peguei uma empresa dando lucro, né? Exato. E o que é grave com isso? É porque o marco regulamentar é que a concessão que foi feita em 35 anos é para a Ambiental invista no saneamento básico do município. Mas o que a Ambiental Crato está fazendo, ela está pegando o recurso da arrecadação da população cratense para transformar em investimento. Só que, conforme a AS, que é a Agência Reguladora de Gestão do Estado do Ceará, já mostrou que pela segunda vez consecutiva, a Ambiental não cumpre os indicadores e metas. Dos 14 indicadores que a ACE acompanha a avaliação da empresa, ela só apenas cumpriu uma.
Então, veja a gravidade disso, que inclusive ela já puniu ela. Então, veja, se já tem praticamente 12 milhões arrecadados para uma empresa e essa empresa não está devolvendo esse dinheiro em investimento na cidade do Crato, isso é apropriação indébita. Isso é uma coisa que está ilegal. E são essas situações que a gente vai realmente para cima. Nós demos entrada ao protocolo já no pedido de uma CPI da ambiental e no pedido de uma audiência pública para que os dados técnicos que hoje eu tenho, a gente realmente mostrar isso para os vereadores e para a população. Porque, veja, Leite, a Ambiental Crato hoje já vai com uma dívida de mais de 3 milhões com a Enel, uma dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de mais de 16 milhões, uma dívida de tributos federal de mais de 2 milhões, certo? Então, e uma dívida com o INSS de mais de 6 milhões. Então, a dívida hoje geral da Ambiental, ela ultrapassa 28 milhões de reais. E agora, o prefeito André Barreto teve que fazer um aporte de recurso do município para a SAEC para tentar fazer o equilíbrio, pelo menos financeiro, do final da gestão, do final do ano, para que tenha uma DRE, para que tenha um fluxo de caixa, a definição contábil que não traga mais improbidade. Porém, a lei de responsabilidade fiscal ela é clara. Se eu estou tirando um recurso público, estou levando para a SAEC, ele teria que dizer de onde é esse recurso. Porque perante o que nós conversamos aqui tudo, de ineficiência na educação, de ineficiência na saúde, de ineficiência em emprego e renda, ineficiência na cultura, no turismo e o turismo religioso, ele tirar esse dinheiro aqui da educação e da saúde, ele está cometendo um crime. Ele está cometendo um crime de improbidade. Então, são essas situações que eu venho aí, desde semana passada, nós fomos na Câmara Municipal, eles não me permitiram falar, até mesmo contra o artigo, salvo engano, 205 do Regimento Interno da Câmara, que é obrigado que um cidadão possa realmente ir à tribuna para falar especificamente no que tange ao projeto. Você não pode falar outra situação, mas no que tange ao projeto, eles teriam que abrir, e o presidente da Câmara não me deu esse acesso. Mas como o senhor acabou de falar agora, as redes sociais, a imprensa hoje que abre de forma transparente para todas as alas políticas, como o senhor está fazendo agora, quem está ganhando é a população que está me escutando agora. Então, é uma empresa que hoje ela funciona só do ponto de vista teórico, porque ela tem um CNPJ, mas o contrato de interdependência que o Zé Ailton assinou, levando a gestão da SAEC para a ambiental, funciona hoje basicamente da seguinte maneira: eu sou médico e meu salário vai para... o dinheiro é da ambiental e ela me paga no momento que ela achar que pretender, certo? Não é baseado na minha produção. E a partir dali, as contas que eu já paguei atrasada, os dividendos que eu tenho que realmente cumprir, eu acabo pagando juro e multa, porque quem era o patrão do meu dinheiro, né, baseado no meu trabalho, está sendo uma empresa que ela é quem vai gerir todo o contexto situacional. E como disse logo na abertura desse bloco, que ela já entrou com uma empresa dando lucro. Não tenho dúvida. Né? 12 milhões. 12 milhões. E né? hoje, com a dívida só de tributos, cerca de 20 e poucos milhões. Exato, isso da SAEC. Né? A Ambiental Crato que recebeu esse chocolate. Ou seja, todo o dinheiro, e pior, a gente pegou agora que a Ambiental, ela cobrou de 1.547 multas de ligações clandestinas. E que isso gerou 2.843.000 reais. E que esse dinheiro que foi gerado a partir de uma ligação clandestina, que essa multa era para ser sido designada para a SAEC, ela não repassou, ficou para ela, dizendo que tinha uma cláusula que esse dinheiro não é para ficar na SAEC. Ou seja, tudo isso quem paga é o consumidor. Aí, são os cratenses. Os cratenses, né? Então, quando eu digo que o que Zé Ailton trouxe de um presente e André Barreto contra a população do Crato foi um Bolsa Família
da população do Crato para enriquecer uma empresa que é chamada Ambiental, que o nome dela é a Aegea, cujos donos em São Paulo já foram presos por investigação de Polícia Federal, com situações aí extremamente graves, que está aqui, eu estou lhe dizendo, não vi o processo, mas saiu em toda a imprensa, né, de como foi que ocorreu a prisão desses senhores. De forma que, hoje, o Crato, nós temos o pior, uma taxa de esgoto mais cara do que uma taxa de água. E a taxa de esgoto sendo mais cara do que a taxa de água, todo o recurso vai para o ambiental. Então, é o que eu digo, a roda grande entrando na pequena. Eu aqui no Juazeiro, aqui também tem ambiental. Isso. Né? E eu tenho um ambiente ali que não tem água ligada. Não tem água. O meu estacionamento eu não tenho nenhuma ligação. Elas vieram lá, implantaram o esgoto e eu pago hoje esgoto. Eu digo, de quê? Não entra nada, portanto não sai nada. Mas eu pago uma taxa de esgoto. E o Crato tem uma situação geográfica diferente de Juazeiro, que o nosso grande decano e ex-vereador Dácio Luiz foi quem aprovou um projeto de lei para colocar o equipamento de obstrução da passagem do ar. Porque, veja, o Crato ele é acidentado, então uma caixa que está lá no seminário, uma caixa que vai estar lá na Vila Alta, uma caixa que vai estar lá no bairro Caixa d'Água, ela desce numa velocidade em que o intervalo de tempo para que secou o cano e a água voltar, vem com um vento, com uma força e uma pressão tão grande que o hidrômetro, a velocidade dele que está passando somente com ar é enorme, de forma que os hidrômetros que foram colocados nas casas passou a água de 100, de 70, de 40 para 600, para 1.000 e tanto. Então, assim, foram situações em que a população do Crato ia reclamar na ambiental e ela voltava e dava um laudo dizendo que o problema era de vazamento interno dentro da casa. E não tinha cabimento disso. E até hoje, mesmo com a lei ter sido aprovada, que é na prática chamada, o nome ventosa, que é para obstruir o ar que vem na tubulação para rodar o hidrômetro, a ambiental não assumiu isso, dizendo que não existe um equipamento com aprovação no Inmetro, que isso a gente sabe que não é verdade. Então, sempre com o objetivo de extrair cada vez mais e Exato. prejudicar o cratense, né? Exato. Estou conversando aqui com o médico e político Dr. Aloysio Brasil no programa Café com Leite. Dr. Aloysio, como dito, se nós enveredássemos por cada, digamos assim, eu vou usar o termo secretaria, mas por cada ramificação, nós teríamos aqui um programa, mas nosso tempo é curto, rapaz, a gente precisa fazer uma pausazinha aqui. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta logo, sim, tá bom? Com certeza. Rapidinho. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral. Que era rapidinho, já me delicei de uma água, já bebi um cafezinho aqui na companhia do Dr. Aloysio Brasil, já explorei mais as informações e os conhecimentos do mesmo, que de fato tem sentido, e ele, como dito, prova documentalmente aquilo que o Crato está sofrendo. O Crato não, a população do Crato está, o preço que estão pagando. Mas nós chegamos ao final, doutor. Quero lhe agradecer por esse momento, dizer que o programa Café com Leite é democrático, é aberto, fique à vontade, o senhor vai estar sempre, será sempre muito bem-vindo aqui para a gente conversar, tá? Estamos aí na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, para levar as informações. Nosso interesse aqui é chegar no povo. Se nós chegarmos com o nosso recado ao povo e o povo compreender, claro,
cada palavra, nós ficamos muito felizes. Então, sinta-se à vontade, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes, porque nós podemos fazer um programa com cada vertente lá, né? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a toda a sua audiência, todos os teus telespectadores, né? E mais uma vez a felicidade de debater com uma pessoa de nível e que a gente se sente extremamente à vontade para falar do ponto de vista técnico as situações relevantes e do sofrimento dessa região que a gente tanto ama, que é o nosso Cariri, e para mim que sou cratense, a minha cidade do Crato. Muito obrigado mais uma vez, sucesso, que Deus lhe abençoe. E a você que me acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Mandar um abraço aqui para Fabiano no seminário lá no Crato, seu Dedé Pintor em Juazeiro do Norte, Aires em Palestina em Mauriti, Palestina, distrito do Mauriti, Jaqueline na Ponta da Serra no Crato, Luísa e Daniel, seu filho em Juazeiro, Lurdinha Oliveira no São José, aqui em Juazeiro do Norte, Manuel Domingos na Rua da Glória, Valdeci e sua mãe, Valdeci e sua mãe Ana em Juazeiro. Nos acompanhe nas redes sociais, TV Café com Leite e também P Café com Leite. Gente, ó, um papelzinho bem bonitinho, tá vendo? Ó, a produção me manda um papel anotado de caneta, né? Gente, obrigado aí pelo carinho. Em nome da minha produção, eu quero externar o meu sentimento de gratidão pela sua companhia. Nosso programa de segunda a sexta-feira é regional e aos domingos às 23 horas você nos acompanha em rede nacional, na Rede Meio de Comunicação. Eu espero por você. Beijo a todos, fiquem com Deus.